Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Quando eu era criança, na minha casa, nós recebemos uma notícia muito estarrecedora. Eu vivia no meio de uma comunidade onde nós vivíamos muito unidos, fazíamos tudo ali juntos, como criança e outros ali, vivíamos bastante tempo juntos. E um dia, alguém chega na nossa casa e diz que uma determinada menina havia tirado a própria vida. E ela era bem jovem, bem nova. Aí eu, minha família, né, nós fomos até a casa daquela pessoa. E chegando lá, eu nunca me esqueci dessa cena, né? Chegando lá, eu vi uma mãe debruçada sobre um caixão, chorando, gritando, lamentando desesperadamente diante daquela cena. A própria filha tinha tirado a vida e a mãe estava passando a mão no rosto daquela menina e perguntando, né, por que ela tinha feito aquilo. E havia ali um lamento, havia ali uma tristeza desoladora naquela cena, né? Alguém tirando a própria vida. E depois ficamos sabendo que aquela menina passava por algumas lutas difíceis, tão nova, mas já vivia algumas coisas muito difíceis. Mas o fato é que ela achou na morte a sua esperança. Só que a morte, ela é desolação, ela é corrupção, a morte é solidão, a morte é desamparo, a morte é a separação eterna de todas as pessoas. Então, nós não podemos colocar nossa esperança na morte. Agora, no mês de setembro, esse mês ele é tirado como um mês para uma reflexão a respeito desse tema tão difícil de ser dito, que é o suicídio. O suicídio é algo real na nossa sociedade. Eu vi esse fato quando ainda era criança, mas infelizmente vi outros fatos na minha vida. E é um tema que nós precisamos refletir. Todo mundo passa por sofrimentos. E é difícil lidar com sofrimento. Muito difícil. E às vezes a pessoa não vê saída. Ela, obviamente, né, quem tem ideações suicidas, pensamentos suicidas, é porque diante da sua realidade, do seu sofrimento, ela não consegue ver uma saída. E o sofrimento pode ser da mais diferente causa, mas a pessoa não enxerga uma saída. E aí surge na mente, no coração dessa pessoa, o desejo então dela dar fim à sua vida. Mas sem dúvida nenhuma, quem pensa isso não pensa necessariamente na morte, mas pensa numa solução ao alcance da sua mão. Só que essa não é a saída. A morte não é a nossa esperança. Você não pode, eu não posso colocar a minha esperança, a nossa esperança na morte. Porque como eu disse nesse instante, a morte é isso, é desolação, é angústia, é desespero, é solidão. Há uma saída. E aí, eu gostaria de fazer esse vídeo, né? Estou fazendo, para te trazer, quem sabe, uma palavra de ânimo e uma perspectiva diferente. Para se tirar a esperança na morte e colocar a esperança em outro local. Um local mais seguro, um local que produz vida. E onde é esse local? E para isso eu queria trazer aqui uma história bem resumida, vou resumir bastante a história, mas se encontra na trilogia escrita por Tolkien, O Senhor dos Anéis. E nessa trilogia, muito inspiradora e muito profunda, ele traz alguns elementos que é uma história fantasiosa, mas que pode ser tirado muitas aplicações para a nossa vida. E nessa história,
Tolkien ele escreve falando sobre um hobbit chamado Frodo. E Frodo, ele é um hobbit que gosta, né? O início do livro fala que é um hobbit que vive numa toca. Ele vive numa casinha construída numa montanhazinha pequena, no chão, mas é um homem que gosta da vida que tem. Cada um de nós recebe uma vida. A vida é um dom. Dom significa presente. Talvez você está me assistindo e você fala assim, é porque você não tem minha vida, né? Minha vida é muito difícil, não é um presente. Presente é coisa boa. Mas a vida é boa. Só que cada um de nós é nos dado uma vida diferente de todas as outras. Você não pode viver a minha vida, vestir a minha vida, e eu também não posso vestir a sua porque eu não caibo na sua vida e você não cabe na minha. Foi nos dado a graça, o dom de termos uma vida. E o Frodo, ele tinha uma vida. E uma vida que tinha suas lutas, tinha suas dificuldades, mas tinha muita alegria. E esse Frodo, ele é convocado por um mago, né? Um sacerdote, que vem à casa dele e o chama para fazer uma jornada. Esse mago se chama Gandalf, o Cinzento. E Gandalf chama ele para fazer uma jornada, porque poucos dias antes, o Frodo recebeu do seu tio, Bilbo Bolseiro, que é outro hobbit, que tem um livro sobre ele muito bom, que é este daqui, o Hobbit. E Bilbo, ele na viagem que ele fez, ele achou um anel. E esse anel ele entrega para Frodo. E esse anel tem que ser destruído. Então Frodo recebe duas coisas que ele não esperava, que ele não fez planos, que ele não escolheu, como nós, que é a vida, né? Nós não escolhemos a vida, mas a temos. E que é o anel. O anel aqui representa todo o mal, toda a dificuldade, toda a dor, toda a fraqueza que nós carregamos. E esse presente ruim foi dado a Frodo e ele, obviamente, não queria e não esperava. Mas todo ser humano é dado o dom da vida, mas essa vida, esse dom é carregado de muita dor, de muito sofrimento, de muita fraqueza. Então nós recebemos dor e sofrimento, mas também produzimos. E Frodo recebe aquele anel e ele tem que sair numa jornada para destruir esse anel, porque esse anel causa muito mal. Só que é interessante que quando o Frodo ele tem o anel nas suas mãos, ele não consegue simplesmente jogar esse anel fora, porque esse anel é sedutor. Esse anel enlaça a vida dele. Então, ao mesmo tempo que aquilo destrói ele, ao mesmo tempo aquilo lhe dá um prazer, um desejo, uma ganância, e ele não consegue desfazer disso. Ele não consegue simplesmente desfazer, mas Gandalf o chama para ir até a montanha da destruição e lá jogar o anel no fogo e ser esse anel destruído. E Frodo sai nessa jornada. E aí, só para você ter uma ideia, né, tem outro livro do Tolkien chamado Silmarillion, que vai explicar de onde veio esse anel, né? É contado lá no Silmarillion que Eru, que é o criador, que é todo poderoso, que é bom, belo, ele começa e resolve construir a Terra-média, uma terra, um planeta, e para ele construir, ele canta. E ele cantando, ele cria seres angelicais que cantam com ele lindamente, de forma harmoniosa, construindo algo belo, construindo algo bom. Mas dentre estes seres angelicais tinha um que era mau, porque ele começa a cantar de uma forma diferente, destoando dos demais e causando barulho. Então Eru aumenta o tom, aumenta o som da música e algo belo. Só que esse outro anjo, ele começa com barulho, com dissonância, porque ele quer chamar a atenção e receber a glória para si. Então ele é castigado por Eru e expulso dali. Só que aí esse anjo mau, ele faz esse anel, que é para destruir tudo que foi construído de belo, de bom por Eru, né? E aí a gente pode usar muito facilmente aqui a metáfora da Bíblia, de Deus.
e de Satanás, que é nosso inimigo. E esse anel, o Bilbo Bolseiro acha e entrega para Frodo. E agora Frodo sai numa jornada com alguns amigos, vários, e um especial chamado Sam. E o Sam, ele é um bom amigo, que caminha junto com ele. E na vida nós temos uma rede de pessoas que estão próximas de nós. Às vezes nós gostaríamos que elas fossem melhores, que elas nos ajudassem mais, mas elas estão presentes. E na história do Sam nós vemos isso, ele ajudando Frodo a caminhar com a sua luta, a caminhar com a sua dor. Mas ninguém é suficiente para nos ajudar no nosso sofrimento completo. Ninguém é suficiente. O Sam, na jornada, porque o Frodo, ele começa a sofrer por causa daquele anel. Aquele anel faz com que ele tenha pensamentos ruins, pensamentos de ganância, pensamentos de destruição, pensamento de ficar sozinho, de se fechar, de se afastar de Sam e de todos os outros e viver para si. Aí aparece um outro personagem muito interessante chamado Gollum. E ele já teve o anel com ele. E ele pega esse anel e esse anel o destrói, o desfigura. E ele deseja esse anel e ele chama de o precioso. É o Sméagol. Gollum não, o nome dele é Sméagol. E Sméagol foi transformado e deteriorado porque ele se entregou a todo o mal que tinha naquele anel. E agora ele vai até o Frodo para tentar roubar esse anel. Mas o Frodo não quer largar, porque ele está consumido por aquele anel. E é interessante porque há um aspecto muito, muito interessante nesse anel, é que quando o Frodo coloca o anel, ele some da realidade. Então as pessoas não enxergam, mas ele é visto pelo mal. Assim é aquilo que nos destrói. O que nos destrói nos afasta da realidade, nos isola, nos coloca abaixo e na solidão. Então, quanto mais nós nos entregamos à tristeza e à solidão, mais desejosos nós ficamos de ficarmos sozinhos, de não buscarmos ajuda, de não darmos ouvidos às pessoas que estão ao nosso redor, como Sam. Sam está por aí na sua vida, talvez é uma mãe, um pai, um irmão, alguém, um amigo, um vídeo como esse te chamando para fora, te chamando para a realidade, te chamando para ajuda, mas muitas vezes você está abraçado com a solidão, com a corrupção, e isso te leva a pensamentos cada vez mais ruins. E o Frodo estava nessa situação desesperadora. E aí ele tá com aquele anel, então cada vez que ele coloca o anel, ele some da realidade, mas o mal o enxerga. Por isso que o anel precisa ser destruído, para que o mal seja destruído. E então, Sam, com muita luta, com muita dificuldade, eles sobem aquela montanha da destruição depois de muito tempo. Todos os amigos ficam para trás, só o Sam o acompanha. Com certeza na sua vida tem alguém que torce por você, que te acompanha, mas que não é suficiente. Não é, mas tá ali com você. Talvez uma mãe, talvez um pai que não te abandona, um amigo, um irmão. Mas o Frodo, ele sobe, e quando ele chega na beira do precipício para jogar o anel e se ver livre daquilo, o que acontece é que ele segura o anel e coloca contra o peito dele. E ele não quer destruir aquilo que está destruindo ele, porque aquilo é mais forte do que ele. Ele simplesmente não consegue destruir. Mas aí vem o final, que é fantástico. A providência divina faz com que o anel escape dos dedos do Frodo e o anel cai e é destruído. Com essa história, eu quero te levar a perceber que a sua esperança não deve ser na morte, mas deve ser na providência divina para resolver essa questão que você está passando. A nossa esperança na morte é como Frodo, que se agarra a um pensamento
de autodestruição, de automutilação por conta das pressões, por conta dos problemas, por conta da sua vivência. E você é consumido com isso. Mas a providência divina te dá a possibilidade disso que você tanto se agarra e segura ser destruído. Ser destruído pelo poder de Deus. Então a sua esperança deve ser colocada na providência divina. Deve ser colocada em Deus, porque em Deus há vida e vida em abundância. Em Deus nós temos a resposta e a solução para os nossos problemas, porque Ele oferece Ele mesmo. Nenhum amigo é suficiente, nenhum dinheiro será suficiente, nenhum prazer será suficiente. C.S. Lewis, que é outro autor fantástico, disse que o desejo que ele sente é tão grande que só é possível ser saciado em outro mundo. Só é possível ser saciado por um Deus maior do que ele. Então o que C.S. Lewis está dizendo é que nós temos desejos e necessidades tão grandes porque esse desejo e essa necessidade é do tamanho de Deus. E Deus é a solução para nosso problema. Jesus é a solução. Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é aquele que dá alívio. Jesus é aquele que nos salva da destruição. Jesus é aquele que promete vida e vida em abundância. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez você já morreu neste mundo, consumido pela dor, pelo sofrimento. Mas Jesus é esse que dá uma ressurreição nessa vida, uma nova vida. Jesus te oferece uma nova vida. Jesus te oferece esperança. Jesus é aquele que é a providência de Deus. Jesus é a solução para a nossa vida. Então, minha palavra final é essa. Não coloque sua esperança na morte. Coloque sua esperança na providência de Deus, que é Jesus. Jesus é a solução para a sua vida. Busque a Ele e Ele vai iluminar a sua vida. Ele vai te dar um novo ar. Ele vai te dar a solução e o escape. O escape, nem tudo está perdido. Ainda não chegou o fim da sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará, porque Ele já fez na cruz. Na cruz Jesus experimentou a solidão e o sofrimento para que você não experimente. Na ressurreição Ele experimentou a nova vida para nos dar a nova vida nele. Então entregue a sua vida a Ele, confie nele, tudo Ele fará. Que Deus abençoe sua vida, tirando do seu pensamento todo o mal. E que Ele possa encher você da graça, do amor e da bondade que só vem dele. Porque nós fomos criados para Ele. E a nossa alma só terá repouso e descanso quando nós nos voltarmos para Ele. Que você se volte para Deus, porque Ele te ama. E Ele é a solução para os seus problemas. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Gostaria de pedir que você se inscreva no canal, você compartilhe esse vídeo com pessoas que talvez estejam necessitando nesse momento. E que Deus possa abençoar muito a sua vida. E até a próxima.